Então abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 17, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 18. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós estamos pregando uma série de pregações sobre os milagres de Jesus. Estamos aqui falando sobre a importância daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Milagres sobre a vida das pessoas. Depois nós vamos encerrar e vamos passar para os milagres da natureza, né? E por último, nós vamos passar para os milagres de ressurreição. Amém, queridos? Nós vamos ver hoje aqui mais um dos milagres de Jesus sobre a vida de pessoas. O milagre foi operado, dessa vez na vida de 10 leprosos. De 10 leprosos, o texto vai nos dizer que Jesus estava indo a Jerusalém. Se você ver o versículo 11, está dizendo: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Versículo 12: E entrando numa certa aldeia. Então aqui, queridos, Jesus estava ciente que aqueles eram os seus últimos dias aqui na face da terra. Jesus estava se dirigindo para a cruz, né? Ele sabia que aquele tempo dele já estava esgotado, e ele estava, mesmo assim, Jesus estava pregando o evangelho, chamando pessoas, consolando pessoas e curando vidas, mesmo sabendo que aquele já era os seus últimos dias na face da terra. Então Jesus estava caminhando para onde? Para Jerusalém. Jesus foi para a cruz, queridos, ele não foi enganado. Jesus foi para a cruz consciente, porque ele, sendo Deus, ele sabe todas as coisas. Não foi por engano, ele sabia exatamente onde era o seu lugar, mas mesmo assim ele nos amou até o fim. Olha que coisa interessante, queridos. Nós já de cara a gente vê nesse texto a importância desse amor de Deus por nós, porque às vezes nós estamos, em qualquer coisinha que a gente sente, já não vai à igreja. Imagine Jesus sabendo do que já estava para lhe acontecer, e ele continuava a sua vida, tocava a sua vida para frente, fazendo aquilo para que ele foi chamado. Então ele segue, o texto diz que ele segue o seu caminho, e ali ele vai passando por uma certa aldeia. Diz que ele passou pelo meio de Samaria, mas não diz qual era o nome da aldeia. Aqui não está dizendo, diz que era uma aldeia. E ele estava indo justamente ali. A gente pensa que foi por acaso, mas ele estava indo de propósito. Ele sabia que aqueles 10 homens viriam ao seu encontro. E quando ele vai, sai justamente aqueles 10 homens leprosos, né, que eles tiveram essa bênção, uma grande bênção, poder se encontrar com Jesus. Imagine, a pessoa que já estava excluída, vivendo fora do convívio social. Imagine a decepção quando você sabe que foi diagnosticado, né? Olha, está com Covid. A tristeza bate no coração. Eu lembro porque quando eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei triste. Então, ou qualquer outra doença, irmãos, qualquer outra enfermidade, isso abate, né? Imagina aqueles homens,
eles já estavam ali isolados, vivendo longe de todo mundo. E teve a bênção de se encontrar com o autor da vida, de se encontrar com aquele que é a própria salvação. O nome Jesus significa salvação. E diz o texto, o mais interessante é que aqueles homens, eles ficavam de longe, era 15 metros de distância. Hoje você acha muito ter que ficar 1 metro, 1,5 metro longe das pessoas. O leproso ficava, era 15 metros, né? Não está dizendo aqui, mas na lei, né, se você for ler o livro de Levíticos, no Antigo Testamento, vai dizer que ele tinha que ficar distante das pessoas. E ainda tinha que colocar a mão na boca, cobrir o lábio superior e gritar: ei, não se aproxima que eu sou imundo. Olha que coisa terrível. E era assim que esses homens estavam vivendo, isolados. Queridos, uma coisa que eu estava refletindo a respeito disso, é interessante como a dor, ela tem a capacidade de unir as pessoas. Às vezes, no meio da dor, as pessoas acabam se unindo. O texto não diz aqui qual era a classe social. O texto não fala qual era a classe social desses homens. Mas certamente ali tinha homens ricos, pobres e de várias raças misturados ali, não é? Várias cores, preto, branco, pardo, enfim. Tinha pessoas de tudo quanto é jeito ali, doente. E eles estavam juntos, para quê? Para amenizar a solidão. Para amenizar a solidão. Um leproso sempre procurava o outro. Imagine você viver no meio do mato, longe da cidade, sem ter o que comer, longe dos filhos, longe da esposa. Porque quando a pessoa descobria que ela estava com lepra, se ela estivesse suspeita de estar com lepra, ela tinha que anunciar para o sacerdote. Se ela não o fizesse e alguém descobrisse, ela seria tirada da sua casa e seria apedrejada. Olha que coisa terrível. Então, dentro desse contexto, aqueles homens se misturaram, ricos, pobres, judeus, samaritano. O texto só diz que ali tinha judeu e samaritano, mas não fala a condição social deles. E é interessante notar, quem conhece a palavra de Deus, que lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus conversa, quando ele abre um diálogo com aquela mulher samaritana, ali é dito que há uma certa tensão entre judeus e samaritanos. Há uma certa briga entre eles, porque um achava que ia adorar a Deus em um certo lugar, e o outro que só devia adorar a Deus em Jerusalém. Então esses povos, os dois, ambos descendentes de Abraão, mas eram povos inimigos. Havia uma certa inimizade entre eles. Mas aqui eles se uniram na hora da dor, na hora da enfermidade. E é interessante, irmãos, que diante de Deus, quando a pessoa está doente, a enfermidade quando vem, as pessoas se solidarizam umas com as outras. E é interessante notar que tem gente que vive, nós estamos vivendo um tempo que tem gente que vive como se nunca fosse morrer. Pessoas soberbas, pessoas arrogantes, que se acham melhores que as outras, mas diante de Deus todo mundo é igual, todo mundo se nivela. Não há ninguém melhor diante de Deus. E é interessante que há uma ilustração bem contundente para nós, que eu coloquei aqui para te contar nesta noite. Havia um certo rei, e esse rei, ele se orgulhava muito da sua linhagem. Ele se gabava, porque era uma linhagem bem conhecida, e era como alguém que tem muita fama, digamos assim. E aquele rei estava andando por um campo, e naquele mesmo campo em que ele estava andando, durante um outro período passado, ele tinha perdido seu pai ali, numa batalha, numa guerra. E quando ele está andando por ali, ele dá de cara com um homem.
E ele percebe que aquele homem está mexendo numa pilha de ossos. Aquele homem está mexendo num monte de ossos. E aí ele olha para aquele homem e fala assim: ei, o que você está fazendo aí? Ele ficou intrigado com aquilo. Aí aquele homem o saudou, né? Vossa Majestade, respeitosamente fez a saudação dele. E ele disse: olha, eu fiquei sabendo que o Senhor viria aqui hoje. E como o Senhor estava vindo aqui, eu queria achar no meio dessa pilha de ossos, os ossos do rei, seu pai, para que eu pudesse lhe entregar. Mas eu estou percebendo uma coisa, que todos os ossos aqui são iguais. Tanto o osso do camponês, como do escravo, como do rei, todos são iguais, não dá para saber quais são os ossos do rei. E eu achei interessante essa história. Essa história fala muito ao meu coração, e creio que deve falar ao seu coração também, porque diante de Deus nós nos nivelamos, nós somos todos parecidos, todos iguais. É interessante, irmãos, é interessante como mesmo a mídia secular, ela fala conosco. Não sei se vocês lembram, no Alto da Compadecida, aquela comédia brasileira, ela foi baseada num livro também homônimo, de mesmo nome, Alto da Compadecida, do escritor paraibano, meu conterrâneo, inclusive, Ariano Suassuna. E ali, ele vai falar de um assunto muito sério, que é a morte. Não sei se no meio dos risos, você assistindo o Alto da Compadecida, eu não sei se você percebeu uma frase que é falada pela boca de um dos personagens, que é o Chicó. Eu prestei bem atenção a isso, e eu guardei bem essa fala. Quando João Grilo morre, Chicó trata do assunto da morte. E os personagens, eles estão tratando da morte, não é o personagem que fala por si só, é quem escreveu a história que colocou a fala na boca dele. Então ele vai dizer algo assim, ele olha para João Grilo, e ele fala assim: cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação, que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Então eu achei essa fala muito interessante, e eu fiquei analisando isso muito tempo. Eu falei, qualquer dia, quando eu estiver falando sobre morte, pecado, eu vou fazer uma colocação em cima dessa frase, porque aqui é muito bonita essa frase que ele está dizendo, mas se você analisar, tem verdades aqui. A primeira é que tudo que é vivo morre mesmo, fisicamente esse corpo aqui morre, mas ele diz algo, que a morte é um mal irremediável, ou seja, que não tem remédio. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que a morte, para quem crê em Cristo, não é o fim. Amém? Vocês estão me entendendo? A morte para quem está com Cristo, ela não é o fim, pelo contrário, é o começo de uma nova vida, em um lugar muito melhor do que esse aqui. Uma coisa interessante é quando ele diz assim: todos se igualam num só rebanho. Isso é verdade, porque todos nós, diante de Deus, estamos nivelados em relação ao pecado e à morte. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos se extraviaram. Não há ninguém na terra que diga: eu sou bom, eu não pequei. O problema é que nós olhamos tamanho de pecado, o tamanho da transgressão do outro. Se não roubar, não matar, não fumar, não usar drogas, se não fizer esse tipo de coisa, as pessoas se julgam que não são pecadores, mas são sim. A Bíblia diz todos, independente, todos são pecadores, todos se extraviaram.
Então, diante de Deus, nós somos nivelados e precisamos desse Deus de misericórdia. Precisamos desesperadamente de um Salvador. Precisamos de salvação, queridos. Por isso que nós precisamos ser menos críticos em relação aos outros e em relação à própria vida. E ser mais misericordiosos. Ter mais misericórdia do outro. Olhar para nós mesmos com um olhar de misericórdia. Às vezes nós somos muito ácidos na nossa crítica para conosco mesmo. Às vezes a gente é muito rigoroso para conosco e para com os outros muito mais. Mas Jesus fala, bem-aventurado os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Amém? O Sermão do Monte traz essa verdade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. E o texto vai dizendo que esses leprosos aqui, eles estavam cumprindo aquilo que a lei de Moisés fala, Levíticos capítulo 13. Em Levíticos capítulo 13, eu vou só resumir para você, é dito ali que Deus falou para Moisés, Moisés, se alguém tiver com lepra, esse alguém tem que ir diante do sacerdote e tem que ser examinado. Se a ferida na sua pele for mais profunda que essa parte de cima, que é chamada a parte o epitelial, se a ferida for muito profunda e o pelo da pele ficou branco, o pelo do corpo ficou branco, é sinal que é lepra. Então isola essa pessoa, deixa ela em quarentena. Às vezes a gente pensa que quarentena, essa questão de quarentena é só um termo usado hoje, né? Mas você vê que tudo está na Bíblia. O leproso, a pessoa que era suspeita de estar com lepra, ficava 7 dias em quarentena. Então, depois de 7 dias, o sacerdote ia lá, examinava, olhava a pele, se aquela ferida cessou, né? Se ela parou de se prolongar no corpo, é sinal que a pessoa estava sarada. Mas depois de 7 dias, se ela continuou avançando, eles deixavam mais em observação mais 7 dias, que dá o quê? 14 dias, que é a quarentena de hoje, né? Então, exatamente isso, depois de 14 dias, ele olhava novamente, se continua avançando, ele falava, você está leproso. Você tem que sair da sua casa imediatamente, deixar sua família e vai viver em outro lugar, fora do arraial, fora da cidade. Então ele tinha que ir, ele tinha que sair imediatamente, porque se ele permanecesse em casa, ele seria apedrejado. Mas aqui tem um fato interessante, irmãos, olhe para o texto. Quando ele entrou na aldeia, olha o versículo 13. Levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quando a fala no texto tem essa exclamação, é porque alguém está clamando, é um grito do fundo da alma, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Não é só assim, oi Jesus, olha, eu estou aqui. Não, aqui está dizendo que é o grito da alma. Eu fico imaginando, irmãos, que desses 10 homens, eu acho que estava todo mundo junto ali, e de repente um deles teve uma ideia. Eu creio que foi aquele último que foi curado. Eu acho que aquele homem teve uma ideia, e no meio da dor ele disse assim, ei, a gente não tem mais nada a perder, vamos procurar Jesus? Vamos procurar esse aí, que as pessoas estão aclamando, dizendo que é o mestre, vamos atrás dele. E eu fico imaginando a cena, irmãos, o texto não diz isso, eu fico imaginando a relutância, né? Eu acho que eu não vou, nós temos uma religião, o sacerdote já deu a sentença, nós já estamos excluídos, para que ir atrás dele? Mas eu creio que outros diziam, vamos lá, né? Encorajavam, vamos lá. E eu creio que aquele grupo de homens foram ali, porque um deles teve essa bendita ideia de procurar ajuda no Senhor. Queridos, deixa eu te falar, tem pessoas que estão morrendo, mas ela não se dobra diante de Deus, enquanto que outras passam por dificuldade e ela já diz, meu Deus, deixa eu me voltar para o Senhor,
porque só Ele é a salvação, só Ele é o caminho. E tem aquelas que antes de passar pela dor, elas vão até o Senhor de livre e espontânea vontade. Eu creio que a grande maioria de nós viemos para Cristo por meio da dor. Eu vim por meio da dor, não foi assim, eu amo Jesus, eu vou. Não, eu vim por meio da dor, creio que muitos aqui também foi assim. Mas tem pessoas que vai, né, que escutam a palavra e já creem, falam, não, eu vou. Eu sei que Jesus é o caminho. Tem pessoas que já vai espontaneamente. Então, o que me chama a atenção aqui que eu quero falar para você, é esse fato, versículo 14. Quando eles gritaram, Jesus tem misericórdia de nós, Jesus vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E aí me vem uma pergunta, que talvez quando você leu esse texto, você deve ter perguntado a mesma coisa. Mas espera aí, por que Jesus não curou logo aqueles homens? Por que Jesus não já impôs a mão sobre eles, ou já orou ali e curou? Por que que Jesus mandou eles ter que ir até os sacerdotes? Primeiro, porque Jesus estava cumprindo, né, a lei. A palavra de Deus fala, Jesus, ele não veio para anular a lei, ele veio para cumpri-la, sendo judeu, cumpridor da lei. Segundo, porque Jesus não curou ali mesmo? Porque ele queria que eles confiassem na palavra de Deus, que eles confiassem na palavra de Jesus. Às vezes Jesus dá uma ordem, fala algo para nós através da palavra, Deus fala algo para nós através da palavra, e às vezes a gente fica dizendo, mas o que é que eu faço, né? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Deus está falando, e Ele fica esperando que você dê ouvidos, que você obedeça, e Ele fica olhando, fica observando se você vai ou não vai obedecer, porque Deus não nos força a nada, querido. O que é bom em Deus é isso, Ele deixa você livre. Nós temos o livre-arbítrio. Ele lança a palavra, aquela palavra vai germinar naquele coração, naquele bom terreno, né, que é o coração da pessoa que quer ouvir aquela palavra, que realmente quer, que tem sede, ou não, ou aquela palavra não vai frutificar, de acordo com o coração de cada um. Então aqui nós vimos que aqueles homens obedeceram, eles não responderam absolutamente nada. Aqui você não vai ver nenhum deles dizendo, mas Jesus, eu vi quando o Senhor curou aquela mulher lá do fluxo de sangue, ela só tocou nas tuas vestes. Mas Jesus, eu vi quando o Senhor curou aquele cego de nascença, que o Senhor fez lodo, ungiu os olhos dele, untou, passou lodo nos olhos, ele curou. Mas Jesus, eu vi quando o Senhor levantou a sogra de Pedro, por que o Senhor não me cura da mesma forma? Ei, deixa eu te falar algo aqui nessa noite. A cura divina, ela é derramada na tua vida e na minha, do modo que Deus quer. Outro dia eu coloquei no meu status, que as respostas de Deus para nós, elas superam todas as nossas expectativas. A gente quer que Deus faça algo assim engessado, né? Eu quero que Deus venha e faça do jeito que eu estou pensando. Deus está te curando, Deus está te fazendo algo na tua vida, enquanto você está no caminho, caminhando ali com Ele, amém? Deus está fazendo algo na tua vida, enquanto você está ali caminhando com Ele, enquanto você vai obedecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque obedecer a palavra de Deus, isso traz bênção. Sabia, quando você obedece a Deus, a sua palavra, isso gera bênção na sua vida. Pelo contrário também, quando você não obedece, isso se torna em maldição, porque você está dizendo, eu sei que a palavra é assim, mas eu quero viver do meu jeito. Mas as bênçãos, a palavra de Deus acrescenta bênçãos na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, sabia
que um dos nomes de Jesus é a palavra de Deus? Eu acho que alguns aqui devem lembrar o que está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Ali vai dizer, se você quiser conferir na sua Bíblia, pode conferir aí. Ali vai dizer assim, capítulo 19, a partir do versículo 11 ao 13. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Amém? O nome de Jesus, a Mônica falou tantos nomes de Jesus aqui, irmãos. Quando a Mônica começou a gritar aqui o nome de Jesus, Pai da eternidade, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, eu comecei a chorar no meu lugar. Eu comecei a me derramar ali no meu lugar, porque eu sei que Jesus é tudo isso e muito mais para mim e para você. E Ele é a própria palavra, porque no Evangelho de João está escrito que Ele é a palavra, o verbo que se fez carne. E Apocalipse vai confirmar que a palavra de Deus, que Jesus é a própria palavra de Deus. E olha que interessante, esses homens, e aconteceu que indo, o verbo ir está no gerúndio, ele está conjugado na forma gerúndio, indo, caminhando. Eu gosto de falar esse verbo aqui, indo. Jesus curou muitas pessoas enquanto ele estava caminhando. Tem gente que quer ser curado, mas não quer caminhar com Jesus. A cura acontece quando você caminha no caminho. Quando você entra e você não sai mais, você fala, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou criar raízes, venham que vier, o Senhor é o meu pastor, como a gente leu hoje, é Ele que me leva a águas tranquilas. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus afofa o leito, ou seja, Ele amacia até a cama daqueles que amam Ele, daqueles que confiam nele. Ou seja, na hora da enfermidade você não se desespera. Um dos maiores medos da humanidade é a morte, como foi falado aqui. Mas quem anda com Jesus, até na hora da enfermidade, tem confiança, porque o Senhor amacia a nossa cama. Quer dizer, mesmo as dores mais terríveis que você possa sentir, Deus faz com que você sinta menos dor. Ele vai amenizar aquela dor. Por quê? Por causa da tua fé. Porque você fala, eu estou nessa situação hoje. Diga-se de passagem, irmãos, o crente passa por luta. Não existe essa, agora sou de Jesus, eu não vou passar mais por nada. Crente fica doente, sim. Crente passa, trapaceado, sim. Crente passa por as maiores adversidades da vida, sim. Mas com Jesus, nós somos mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor. Com Jesus, nós somos muito mais do que vencedores, porque há essa confiança, né? Há essa confiança. Então aqui vai dizer que eles foram, o milagre aconteceu enquanto eles estavam no caminho. E eu tenho falado aqui, irmãos, nessa série de pregações, que eu creio que você já lembra de vários sermões meus aqui nesse púlpito, que eu tenho falado isso, que Jesus, Ele cura quando você resolve dar mais um passo. Ah, Senhor, está difícil, mas eu vou. Viu o que a Mônica falou, né? Senhor, está difícil, lá no meu trabalho eu quase joguei tudo para o alto, mas eu vou. Veio aqui glorificar o Senhor. E assim nós vamos andando, amados. Então o pecado, comparando a lepra, nós podemos comparar o pecado com a lepra. Algo ruim, que destrói,
que leva a pessoa à morte. E essa morte não é essa morte física, porque de qualquer jeito a morte física, se Jesus não voltar hoje, você que é salvo, vai ser arrebatado, né? Os salvos podem até subir sem morrer, sem provar a morte física, mas é inevitável. É inevitável, todos vai ter que passar por isso, mas com Jesus ele nos livra da morte eterna, que é a segunda morte. É a pior, né? A pior desastre na vida do homem é morrer e saber que não vai atravessar o vale, porque quando chegar do outro lado, não vai ver o rosto do Senhor. Eu costumo dizer isso, igreja. Quem quer andar com Jesus aqui, quem quer ver o rosto do Senhor na glória, vai ter que andar com Ele aqui. Vai ter que andar com Ele aqui. Se não andar com Ele aqui, não tem como na eternidade também passar o lado dele. Como é que você vai viver ao lado de uma pessoa que você não queria nada com ele, e quando você morre, você vai ter que ficar a vida inteira do lado dele? Não é justo. Deus não seria justo. Se Deus dissesse, a pessoa me abandonou a vida inteira, mas ela morreu, chegue, venha para cá. Não é assim. Não é assim. O Deus de amor é também o Deus de justiça. Deus enviou seu Filho amado para morrer no nosso lugar. Então nós temos já essa salvação, nós temos essa esperança. O profeta Isaías diz, o castigo que nos trouxe a paz, que nos traz a paz, repousava sobre seus ombros. Jesus estava indo para o madeiro, por amor a mim e a você. Por amor a essas pessoas que nem procuravam por ele. Observe que assim como todos esses leprosos, assim é a humanidade. Aqueles 10 leprosos ali representam toda a humanidade. Porque todos eles buscaram a Deus na hora da dificuldade. E todo mundo, quase todo mundo, tem as raras exceções, como eu falei aqui. Talvez pelo orgulho até não busca, não fala, mas eu creio que no seu coração, todo homem quando está passando por dificuldade, ele deve clamar por Deus. Até mesmo aqueles que dizem, eu sou ateu. Eu tenho certeza que na hora da dor, as pessoas vão buscar a Deus. Vai clamar por Deus. Então, Jesus, amados, assim, como Ele nos amou, Ele ama a todos, independente. Não tem, eu não amo mais você porque me aceitou. O amor dele é isso aqui, ó. O amor dele é por todos. A única diferença que há é na parte da salvação. Mas o amor dele é derramado. Ele não olha para A nem B. Ele está sempre dando chance. Ele está sempre chamando. Ele está sempre nos livrando. Ele está sempre nos dando mais uma chance para a gente querer o seu amor. Para a gente querer se aproximar dele. Então, foi o que aconteceu aqui, né? Aqueles homens voltaram para glorificar a Deus e agradecer pelo que Cristo fez para ele. Então, aquele homem, diz o texto aqui, que aqueles homens voltaram porque eles clamaram no momento da dor. E quando foram curados, um deles voltou, aliás. Eu falei aqueles homens, na verdade, um deles, olha o que diz. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Ó, irmão, isso aqui serve para nós, viu? Não tenha medo de glorificar a Deus em alta voz, não. Não tenha medo de dizer, Jesus, Tu és o Salvador, Jesus, Tu és o meu tudo, né? Não tenha medo de gritar. A Mônica grita aqui, solta a voz, né? Ei, Jesus, olha aqui onde é que eu estou. A Mônica grita aqui. Não tenha medo de gritar. Eles foram gritando em alta voz, irmãos. Porque porque aquele homem valorizou o que Jesus fez por ele. Aquele homem sabia exatamente quem era Jesus. Às vezes nós pensamos que ser grato a Deus é só dizer, não, mas eu creio em Deus. Não, mas eu não estou dizendo que eu não agradeço pelo que Deus fez por mim. Mas Deus não está querendo só palavras. Deus está querendo atitude, ação, vida, ação. Ação quer dizer vida, movimentação. Se você diz que crê, então corre para o encontro dele.
Se você reconhece que foi salvo, se você reconhece que foi salva, corre para os braços de Jesus. O que é que está esperando? Glorifica o nome dele. Jesus olhou para aquele homem e ele falou assim: cadê os outros 9? Não eram 10? Apenas um foi glorificá-lo. E isso aqui representa a humanidade. Esse um é uma porcentagem que caminha, que agradece, enquanto que a grande maioria sabe do bem que Deus já lhe fez, mas fala assim: quer saber? Deus é bom, Deus fez, obrigado, estou indo, tchau, vou viver minha vida. Isso que acontece. Muitas vezes é isso que acontece. Então, queridos, há uma diferença quilométrica para aquele que é um verdadeiro adorador. O adorador é aquele que reconhece que Deus é o seu Senhor, o seu Salvador. É aquele que reconhece com atitude. Ele foi lá, aquele homem era um adorador. Aquele era um adorador. E há uma diferença quilométrica entre o adorador e o seguidor. Eu já preguei um sermão inteiro aqui sobre isso. O seguidor, você já está bem familiarizado com esse termo, seguidor, né? Porque nas redes sociais as pessoas seguem umas às outras, né? No Instagram, e por aí vai. Então, o seguidor é aquele que olha só de longe. Fala, realmente, olha o que Jesus fez na vida dessa pessoa. Ele é bom, ele é bom. Vai embora. Mas o adorador, o discípulo, é aquele que diz: eu quero ser como ele. Eu quero viver como o Senhor Jesus. Eu sei que eu vou enfrentar barreiras, mas eu quero viver assim. Eu quero caminhar dessa maneira. E ele vai querer seguir seus passos. Ele vai querer perdoar como Jesus perdoou. Ele vai, quando vier ódio por outra pessoa, ele vai dizer: não, mas Jesus amou aquela pessoa. Essa semana eu estou vendo uma série de ministrações e eu estou preparando um material bem legal sobre cura e libertação para toda a igreja. E essa semana eu ouvi algo de um pastor que falava assim: a ofensa, ela gera traição. E a traição, ela vai gerar o ódio. Então, muitas pessoas, elas estão ofendidas e nem sabem que estão ofendidas. E às vezes a pessoa fala assim: mas quer saber? Eu não tenho raiva da pessoa não, já passou minha raiva. Não, eu só não quero ela mais na minha casa. Eu não quero mais andar lado a lado com ela. Não é? A amizade que eu tinha antes não tenho mais. Mas eu não tenho nada contra ela não. Segui meu caminho. Está enganado, igreja. Você está enganado porque nós estamos confundindo ódio, uma raiva, a ofensa, a gente confunde com aquele ódio corrosivo, aquela explosão que você bate a mão assim, sai derrubando tudo e sai da frente, chutando o pau da barraca. Não é isso não. A Bíblia fala de um homem que odiou seu próprio irmão, não falava nem A e nem B a respeito dele, nem gosto nem desgosto. Guardou a ira no coração, atravessaram-se anos, desde criança. Quando chegou na fase adulta, o irmão já tinha sido expulso de casa, porque estuprou a irmã. Você sabe de quem eu estou falando, né? Aminon e Absalão, os filhos de Davi. Expulsou de casa, Aminon já estava recluso da família. Absalão não falava nada, mas coração, o ódio, remoendo, cruel dentro dele. Até que um dia fez uma festa, tosquia das ovelhas. Manda um mensageiro lá: Absalão, vem, vamos dar uma festa. Absalão foi, inocentemente dizendo: que bom que meu irmão me perdoou. Bebeu, comeu, montou no seu cavalo e foi embora. Na saída da cidade, Absalão se esconde.
apunhala o irmão, mata-o. Ódio, ofensa guardada num coração que não foi sarada. Sabe o que é ódio? É ausência de amor. Ódio é quando você despreza alguém, você já matou uma pessoa no seu coração. Você fala, eu não gosto daquele parente meu, eu não gosto daquela pessoa, mas também ele vive a vida dele. Você já matou aquela pessoa no seu coração. Você já matou. Então isso é profundo, irmãos. Esse pequeno adendo que eu fiz aqui, é a ponta do iceberg de quantos de nós estamos dentro da igreja, cheios de mágoa, cheios de ressentimento, estamos achando que somos santos, que só quem é pecador é quem está lá fora, que bebe, que fuma e que mata. A sua mágoa guardada no coração, a minha mágoa, aquilo que eu não perdoar do outro, vai me levar, vai te levar, ou levar a mim, a qualquer um que diz, mesmo que é crente, vai levar para o inferno. Leva para o inferno. Nós precisamos urgentemente nos arrepender. Essa palavra de hoje é uma palavra de arrependimento e cura. E não é de arrependimento e cura só para quem não é crente, só para quem não está no caminho do Senhor, não. É para quem está aqui dentro. É para nós que estamos aqui dentro. Então, voltando para o fio da meada daquilo que eu estava falando, o admirador de Jesus, ele só admira de longe, mas o verdadeiro discípulo, ele anda de perto. Ele caminha, ele fala, Senhor, olha para dentro de mim, Senhor, me ajuda a perdoar o meu irmão, me ajuda a se livrar desse ódio que está me corroendo. Eu tenho ensinado para as pessoas, quando vier o nome de uma pessoa que você não gosta, e você está orando, diga assim, eu falo o nome dela em voz alta, eu perdoo fulano, A, B, C, eu perdoo, mesmo que essa pessoa não goste de mim, mesmo que ela despreza, mesmo que ela não dá uma ligação para mim, mesmo que ela não me busca, eu perdoo, mesmo ela tendo me ofendido. Diga isso e você vai sentir que Deus vai trabalhar de tal maneira e você vai se tornar mais parecido com Jesus, mais parecida com Jesus. Amém, igreja? Voltando para cá, aqueles 9 leprosos agiram como admiradores, buscou Jesus só na hora da dor, buscou Jesus, foi curado, tchau e bênção, vou viver minha vida, vou viver minha religião. Queridos, olha, é inevitável, mas Deus me chamou para pregar o evangelho. Às vezes eu quero me calar, eu não quero falar algo, eu falo assim, eu não vou falar isso não, eu não vou falar isso, mas o Espírito Santo me incomoda, fale. Sabe o que é ofensa, transgressão a Deus? É você saber que tem um Salvador, alguém que derramou sangue na cruz, e você fala assim, eu prefiro, sabe o quê? Eu prefiro ir lá na macumba, eu prefiro ir lá na feiticeira lá, perguntar para ela qual é o meu destino. Eu prefiro passar naquela banca que tem lá na São Judas, né, aquela mulher embaixo de uma banca e está escrito assim, Lê Simãos. Esses dias estava lá uma banca, Lê Simãos. Eu passei e fiz assim, meu Deus, a barraca está aqui, você não vê nem a cara da mulher, para você ver a cara dela você tem que fazer assim. E as pessoas dão crédito a isso. Quem sabe do teu destino é Deus. Quem sabe do meu destino é Jesus, aleluia. Agora isso, irmãos, isso é traição. Isso é traição. Você quer fazer algo por alguém e a pessoa dizer assim, obrigado, viu, pelo que você fez. Virar as costas e ir embora, só isso? Às vezes, nem obrigado. Você gostaria disso? Ou então eu fazer algo por você, aí você se vira para o Pedrinho e fala, Pedrinho, valeu, você é joia. Mas o Pedrinho não fez nada, quem fez fui eu. Você quer isso? Não quer. Então Jesus, está acontecendo isso. Jesus tem nos salvado, Jesus tem feito tudo de bom por nós. E nós estamos cultuando fulano, A, B, C. Vai lá naquele lugar que ali tem resposta. Não, vai naquele outro que é melhor. A resposta está aqui, A resposta está na palavra de Deus, não há outro caminho.
Não há outro caminho, querido. Aqueles 9 leprosos caíram fora, mas aquele samaritano entendeu que Jesus é a sua religião. Ele falou: quer saber? Eu não quero saber de judaísmo coisa nenhuma. Eu estava leproso e nenhum daqueles sacerdotes daquela religião me curou, mas Jesus me curou. Foi Jesus que me curou. Aquele homem entendeu que Jesus é o autor da vida, é o verdadeiro pastor da alma dele. Coisa que muitos não entendem, que é Jesus quem é o nosso verdadeiro pastor, é Jesus quem pastoreia a nossa alma, o supremo sacerdote da sua alma. Somente quem tem esse entendimento, só quem tem esse entendimento, se rende à vontade de Deus e adora Jesus Cristo como Ele é, o Salvador, o Filho de Deus, a Palavra de Deus. Observe que aquele homem voltou e adorou Jesus, e Cristo não repreendeu. Lembra quando Pedro curou um homem, os homens, chegou lá e se dobrou, esses homens, chegaram lá, Atos capítulo 19, Paulo e Barnabé, chegaram lá, numa cidade onde o povo adorava a deusa Diana, tinha estátua de Diana por tudo quanto era lugar, templo da deusa Diana, que era cultuada em toda a Ásia, e quando aqueles homens, quando ele chegou lá pregando o evangelho, e que eles viram milagres acontecer, os homens se renderam, se ajoelharam e disseram: esse é o Deus Júpiter, esse é o Deus Saturno, e começou a cultuar a vida de Paulo, e Paulo falou: ei, levanta, pode levantar, que nós somos homens. Que é isso? Nós somos homens, vocês têm que adorar o verdadeiro Deus do céu, nós temos que adorar o verdadeiro Deus do céu. Um judeu, ele não se dobra diante de outro, ele não reverencia nenhum rei, nenhuma majestade. Você não vai ver um judeu fazendo isso aqui, ó. Por quê? Porque ele só se dobra diante de Deus. E nós cristãos, nós devemos também imitá-los nesse sentido. Se dobre diante do seu Deus. E Jesus aceitou a adoração. Por quê? Isso é sinal, irmãos. Quer uma prova que Jesus é Deus? Então se lembre da pregação de hoje. Quando alguém disser: prove para mim que Jesus é Deus. Quando os testemunhas de Jeová bater a sua porta e disser assim: Jesus ele salva, é um homem bom, é um profeta, mas ele não é Deus. Abra a Bíblia e mostre para ele. Diga para ele aqui, só quem aceita a adoração, só é aquele que é o próprio Deus. Jesus, Filho de Deus, Ele é Deus sim. Ele é Senhor, Ele é Mestre, Ele é Salvador, e é por meio dEle que eu vou para o céu. Diga isso, é por meio dEle que eu vou para o céu. Então, querido, Jesus aceitou a adoração daquele homem e se alegrou, porque ele falou: você está valorizando a salvação, você está entendendo o que é salvação. Então, querido, os 9 que não voltaram, vai simbolizar o quê? Vai representar recusa o nome de Jesus. E às vezes a gente se engana dizendo: não, mas eu aceito Jesus, de boa. Mas aceitar, irmãos, é viver com Ele, é andar com Ele, é querer, esse desespero de alma, como nós cantamos aqui no começo, que é Ele quem aquece a nossa alma, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Nós cantamos aqui, tudo que eu preciso, irmãos, não é de riqueza, eu não preciso de fama, não preciso de ninguém me aplaudindo, tudo que eu preciso está em Jesus. Porque Romanos 11 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Então muitos não compreendem isso, queridos. João 10, versículo 9 vai dizer: eu sou a verdadeira porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta da alegria. Jesus é a porta da paz. É nele que eu encontro paz. Quem entra por essa porta, João capítulo 10, entrará, sairá e achará pastagem. O que quer dizer isso? Você vai entrar pela porta que é Jesus. Quando você atravessar o portal da vida, que é quando você passa de um plano para o outro, você vai ter abundância de alegria eterna. E não espere nem passar para outra vida. Viva o reino de Deus aqui. Viveu com Jesus? Vida abundante.
E vida abundante, irmão, não é ter muito pão na mesa, não é ter bebida na sua mesa, não é ter muita comida. Vida abundante é uma pessoa viver em paz. Sabe o que é você acordar em paz? E dizer assim, olhar para você mesmo no espelho e dizer assim, Deus, obrigado, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, depende do Senhor, veio de tuas mãos. Nós cantamos aqui também, entrego tudo o que sou, e também até o que eu não sou, eu entrego ao Senhor. Então é isso, queridos. Evangelho é isso. Muitos não compreendem, assim como aqueles leprosos não compreenderam. O texto vai dizer que eles não reconheceram Jesus como mestre. Perceba que todos eles, aliás, que eles não reconheceram Jesus como Salvador. Eles reconheceram como mestre. Mas eles não reconheceram como Senhor. Sabe o que significa Senhor? Adonai. Adonai significa, você é meu dono. Senhor é dono. O Senhor, quando você diz que Jesus é teu Senhor, você está dizendo, então Jesus, seja meu dono. Manda na minha vida. Eu quero fazer isso, mas não convém eu fazer, porque o Senhor é meu dono e o Senhor não quer que eu faça. Então eu não vou fazer. Isso é adorar a Deus por amor. Adorar a Deus não é imposição. Adorar a Deus não é simplesmente vir à igreja. Adorar a Deus é obedecê-lo por amor. Por amor ao que Ele fez na sua vida. Mas só um homem reconheceu que Jesus era o seu dono. E isso não está escrito aqui. Não está dizendo aqui que ele chamou Jesus de Senhor. Fala assim, o versículo 16. Caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e era este homem samaritano. A informação que o texto dá, que aquele homem chorava, com o rosto em terra, clamava, e diz que ele não era nem judeu. Olha que profético isso aqui. Isso aqui já é de propósito, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus veio primeiro para quem? Povo judeu. Rejeitou. Depois, Jesus veio para nós, gentil, para todo aquele que não era judeu, incluindo eu e você. Incluindo eu e você. E você recebeu a Jesus pela fé. Então continua, querido. Continua, já recebeu Jesus? Continua andando com Ele, é bom. Ele diz, o meu fardo é suave, é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Anda, 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 mesmo que está pesado ali, mas está pesado para você, com Jesus é leve, amém? Quando Jesus está conosco, se torna leve. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. O que aconteceu aqui, o que aconteceu com esse homem, é semelhante ao que aconteceu lá no capítulo 7. É só você voltar um pouquinho, ó, fácil. Estamos no capítulo 17, você volta umas páginazinhas da sua Bíblia. Capítulo 7, nós vamos ter uma narrativa bem parecida com essa, que foi quando Jesus ali, a partir do versículo 36, Jesus, o texto está aqui para você conferir, eu vou apenas contar ele para você rapidinho, mas deixa aberto aí, se você quiser ler, pode ler, mas para nós ganhar um pouquinho de tempo, né, já estou caminhando para o final da pregação, eu vou apenas contar, né, um certo homem, como diz aí na Bíblia, um fariseu, chamado Simão, chamou Jesus para ceiar na casa dele, para comer lá. Jesus foi, quando estava lá na mesa, chega quem? Uma mulher pecadora. Uma mulher pecadora, como o texto fala, era uma mulher vulgar, uma mulher do povo, uma prostituta, né? Alguém também desprezado da sociedade, à semelhança desse homem. E quando aquela mulher entra, o texto vai dizer que aquela mulher, ela corre para os pés de Jesus, e ali, ela, sabendo quem era que estava à mesa ali, ela levou um vaso de alabastro com unguento, né? E aí ela chega por trás dele. E aquela mulher chorava tanto, chorava, suas lágrimas iam regando os pés de Jesus, e ela pegava seu cabelo, ia secando.
e ao mesmo tempo, depois que secava, ela derramava aquele líquido nos pés dele, ungia os seus pés com um óleo precioso, com um perfume precioso. E aí, aquele fariseu só observando, e aí aquele fariseu fala: se esse homem fosse Deus, ele saberia muito bem, fala não, ele só pensa, saberia muito bem quem é essa mulher, que é uma pecadora. E aí Jesus olha para ele, e Jesus fala, conta uma historinha. Jesus fala assim: Simão, havia um certo credor, e tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros, 500, vamos dizer que fosse hoje 500 reais, e o outro lhe devia 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Diz para mim, qual o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E aí ele se voltou para a mulher, para Simão, olhou para ele, né, e disse assim: ó, está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, você não lavou meus pés. Entrei com os pés cheios de barro, da caminhada que eu vim aí pelas ruas de Jerusalém. Você não tinha nenhum criado para me receber, nem deu água para lavar meus pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Eu entrei aqui, você não me beijou. Ósculo, né? O ósculo santo é o beijo. Era costume, é costume ainda no Oriente, mesmo homens, né? Ele beija o rosto do outro, é um ósculo santo, é respeito. Eu entrei aqui, você não me beijou. E esta não para de beijar os meus pés, desde que eu entrei. E me enxugou com os seus cabelos. Você não me deu ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco se ama. Amém? E por que ela fez isso, irmãos? Ela entendeu o real valor de Jesus, o real valor da salvação, digno de louvor e adoração. Aquele gesto que ela fez estava traduzindo a sua gratidão. Estava traduzindo a sua gratidão. Ela estava grata pelo que o Senhor fez por ela. Mas aquele homem não, aquele fariseu foi ali só para observar, só para olhar as pessoas, só para olhar Jesus de perto, dizer: eu quero ver ele de perto, eu quero ver se ele lava as mãos, eu quero ver como é que ele age. E assim tem sido com a vida de muitas pessoas. Ao invés de querer ser um seguidor de Jesus, está simplesmente querendo observar, né, Jesus de perto. Como assim? Olhando para a vida dos outros. Olhando para a vida dos outros. Quando na verdade Deus está te chamando, seja você um seguidor. Seja você uma adoradora. Seja você mesmo um adorador. Então, amados, aqui está um princípio que é chamado princípio de gratidão. Princípio de gratidão. Quando você reconhece o quanto você foi perdoado ou perdoada. O quanto você precisa de Jesus. Quando nós pensamos em Jesus, nós precisamos entender que a salvação que Ele realizou por nós é maior do que qualquer presente que você já recebeu aqui. É maior do que qualquer bênção que você já pode ter recebido aqui. Mesmo que você tenha sido curado de câncer, curado de Covid, seja lá de qualquer enfermidade. Mas a bênção da salvação é a maior. Nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo vai expressar isso, 2 Coríntios 5,14. Ele vai dizer: o amor de Cristo nos constrange. Você sabe o que é ficar constrangido? Sabe. Você sabe, ficar constrangido é ficar com vergonha. Quando alguém faz algo com você que você fica sem saber onde colocar a cara. Assim é o amor de Cristo por nós. Ele nos amou de tal maneira que aquele que olha para Ele e compreende o seu amor fica assim, ó. Puxa vida, eu não acredito. O que é que eu faço para agradar o meu Senhor? Como é que Deus pode me amar? Lembra da musiquinha do Israel Subirá? Né? Como pode Deus me amar, mesmo sabendo que sou falho, que faço tudo de errado, mas ainda assim o Senhor me ama. Isso não deixa você com a cara vermelha, irmão? Porque isso me deixa
Toda vez que eu erro, eu falo, meu Deus do céu. E eu ainda digo que sou pastor, né? Toda vez que eu erro, eu falo, meu Deus, e eu ainda digo que sou crente. E eu digo, quando eu erro com meus filhos, eu erro com minha esposa, eu erro com quem eu conheço, porque nós estamos com Cristo, mas nós estamos no caminho da restauração. Mas toda vez que eu olho para Ele, eu digo, Deus, como o Senhor é bom. O Salmo 126 foi lido na casa da irmã de Ivanete, salmo de gratidão, que ela fez um culto na casa dela, pastor, eu quero agradecer pela minha nova casa. Eu quero agradecer pela minha nova casa. E naquele salmo o salmista diz, o que darei eu por todas as bênçãos que o Senhor já tem feito por mim? E o salmista diz, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e andarei na sua presença. Então, se você não sabe como agradecer a Jesus, ande na presença dEle, se volta para Ele, anda com Ele, porque Ele é o caminho, a salvação e a rocha, é a nossa rocha firme. É a nossa rocha firme, em quem nós temos os pés firmados, não tem lama, não tem atoleiro, não tem areia que vá sugar a vida daquele que já está firmado em Jesus. Princípio de gratidão que Cristo fez por nós. O que esse leproso fez é a mesma coisa dessa mulher, irmãos. A única coisa que nos resta fazer é agradecer a Deus. Você entende o que Jesus está dizendo aqui? Quando Ele diz, aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Isso aqui Ele não está dizendo assim, olha Simão, você tem pouco perdão, você pecou pouco. É por isso que você não dá valor para mim. Mas essa mulher aqui pecou muito, é por isso. Não é isso. Princípio de gratidão Jesus está dizendo assim, ó, todos pecaram, mas essa mulher reconheceu que é pecadora. Você é um pecador e você não reconheceu o que é. É isso. Então, toda vez que eu olho para Jesus, que eu entendo, né, o que Ele fez por mim, eu fico agradecido por ter sido limpo dos meus pecados. E isso não deve ser demonstrado só com palavra, é com atitude. A minha vida tem que transparecer isso. O que eu falo, o que eu penso, o que eu prego para as pessoas é atitude, é ação. Isso tem que estar patente na vida de um pregador, na vida de um adorador e de uma adoradora. O que é bonito em Jesus, irmãos, é ver isso, esse constante movimento. Jesus não ficava parado, né, dizendo às pessoas, vem. Jesus se movimentava. Seu ministério foi sempre fazendo o quê? Chamando as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós terminamos um culto, o Espírito Santo já falou isso comigo. Às vezes termina um culto, né? E eu fico aqui, alguém quer aceitar Jesus? Vem! Mais uma chance. Você quer? Você quer? O Espírito Santo falou, não faça isso. A palavra de Deus, irmãos, Jesus, Ele não implora para as pessoas vir para Ele. Jesus é o que Ele é. Ele semeava a palavra. Ele está chamando você enquanto eu estou pregando. Ele está chamando você desde que você acordou. Ele já te chamou desde que você nasceu. Enquanto você estava no ventre da sua mãe, Ele já te chamou. Eu não preciso ficar aqui me humilhando, né? Ai, vem, por favor, queira Jesus. Jesus é quem tem que nos aceitar, irmãos. E Ele já nos aceitou. Agora é você quem tem que tirar o bloqueio da sua vida e dizer, não, eu quero. Eu quero, porque esse amor me constrange demais. Esse amor me constrange, me deixa até com vergonha. É eu quem tenho que querer. Então esse Jesus dinâmico, né? Ele saía por aí chamando, consolando, curando, salvando. Mas Jesus passa e chama, vem. Você vê relato na Bíblia Jesus implorando? Não. Jesus passa, aqueles homens estão com a rede lá. Larga as suas redes e vem.
Quem não deixar pai ou mãe por amor de mim, ou mulher ou filho, por amor de mim, não é digno de mim. Em outras palavras, quem amar mais a sua esposa, sua mulher, ou sua esposa, sua mãe, seu pai, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. E como é que eu posso deixar pai, mãe, esposa, esposo? É independente da opinião deles. Entenda isso. Independente do que meu pai e minha mãe vai achar. Ah, Henrique, agora você é crente. Sou, mãe. Infelizmente eu fui ensinado que eu tinha que adorar a Deus de um jeito, mas a Bíblia me diz qual é o jeito certo. Eu sou. Ainda que irmão teu de sangue, ou sei lá, amigo que adorava você, nossa, você agora é crente, quero mais andar com você não. Jesus é mais importante. Amém. Jesus fala, amado, quem comigo não ajunta, espalha. Então eu também não quero compactuar com obras infrutuosas das trevas, só para agradar pessoas. Eu continuo amando aquelas pessoas, mas mais do que amar aquelas pessoas, eu tenho que amar a Jesus. Eu tenho que amar o meu Salvador, porque foi Ele que morreu. Não foi meu pai que morreu por mim, não foi minha mãe, não foi ninguém que morreu por mim. Foi o meu Salvador. Então, quando ele viu aquele homem que outrora foi leproso e agora estava sarado, ele falou assim: cadê os outros? Não eram 10? Vem, filho, levanta-te. Ao final do texto, vamos voltar lá? O que é que ele diz aqui, versículo 19? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Foi a mesma coisa que ele falou no final do texto para a mulher pecadora. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, querido, concluindo aqui, Jesus é aquele que chama, Jesus é aquele que cura, e Jesus é o que? Envia. Tenho falado isso aqui em outras pregações. Se você esquecer de tudo que eu falei, lembre-se disso. Jesus chama, Jesus cura e Jesus envia. Isso quer dizer o quê? Você foi chamado, deu ouvido à voz de Deus, então vai, segue teu caminho, seja de bênção para outros, testemunha de Jesus, seja luz para outros. Porque, irmãos, olha que coisa linda. As pessoas vêm para Jesus do jeito que ela está. Deixa eu te falar, vem do jeito que você está. Não fica dizendo, quando eu parar de fazer isso, fazer aquilo, eu vou. Você não vai parar sem Jesus. Jesus está chamando a pessoa do jeito que ela está. A pessoa pode estar toda quebrada, como eu estava quando eu fui para Jesus. Com a vida destruída, presa naquele vício do pecado, que os irmãos já conhecem o meu testemunho, mas eu falei: Senhor, eu quero a tua presença. E aí, querido, eu nunca vi tanto amor assim. Eu olho para Jesus e eu nunca vi tanto amor assim. A pessoa vai para Ele do jeito que está, cansada, cheia de mágoa, cheia de ressentimento, arrebentada, doente, cheia de vícios, e Ele abraça. Jesus abraça, e Ele diz: vem, vem, filho amado, vai, se levanta, não fica assim não, se levanta, está curado, está curada, anda, agora anda, faz a tua parte, entenda isso. Jesus te curou não é porque Ele tem obrigação. Jesus, Ele nos leva a hora que Ele quiser. Deus nos leva a hora que Ele quiser. Jesus nos curou porque Ele nos ama. Diga isso para você mesmo: Jesus me ama. Jesus me ama. Quando você internalizar essa verdade, que Jesus te ama, você vai valorizar mais a tua vida. Porque às vezes nem nós valorizamos a nossa vida, o tanto que Jesus valoriza, o tanto que o Pai valoriza. Portanto, queridos, se você quer realmente responder pelo que Deus fez por você, por meio de Jesus Cristo, responder a esse chamado pela tua vida, diga sim para Jesus. Eu o recebo,
eu quero, eu estou afastado, estou afastada, vou voltar hoje. Saia daqui hoje com essa convicção. Eu não vou dizer hoje aqui assim, vem aqui, você quer? Vem que eu vou orar por você. Você ouviu a palavra? Decida no seu coração. Decida se entregar para o Senhor, deixe Ele tomar conta de você, entregue-se aos cuidados dEle, porque Ele sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você, amém?